Boa noite a todos. Estamos falando da ABRAP Mato Grosso do Sul. Hoje a condução dos nossos trabalhos estará com a psicóloga Maria Menezes. Pode ser com você, Maria, por favor. Ok. Boa noite a todos que estão presentes, os que vão nos ouvir depois. Nós estamos dando continuidade ao estudo Momentos de Saúde e Consciência, da Joana de Ângeles. E hoje, deixa eu ver aqui onde que eu tenho que passar. Nós vamos falar do capítulo 8, Insatisfação e Utopias. Deixa eu só dar uma arrumada aqui na minha tela, meninas. Aí. Bom, a Joana, ela começa esse capítulo, eu senti assim, com uma pancada na cabeça, né? A primeira frase dela é uma pancada. A insatisfação responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrio que poderiam ser evitados. E aí, lá na penúltima frase dela, ela coloca: o insatisfeito, além de ingrato, é rebelde e preguiçoso. Para mim, ela deu mais uma pancada. Aí ela pegava o machado assim, dá mais uma pancada na cabeça da gente, porque assim, é muito forte, né, o que ela diz em relação a esse tema de insatisfação e insatisfeito, né? E eu confesso que para mim me causou até uma certa estranheza, assim, né? Porque assim, a gente não está muito acostumado a ver a insatisfação como algo tão nocivo, tão prejudicial, né? Quando eu li, eu tive que ler, reler e tentar entender realmente, porque assim, é quase que desconstruir algo que a gente não está muito acostumado a ver. Aí eu fui buscar, então, o que a gente está mais acostumado a ver em relação à insatisfação? Né? Aí eu peguei algumas verdades que estão no ar aí, dentro da nossa realidade, né? Então, primeiro, um dicionário: insatisfação é uma falta de satisfação, um descontentamento, um desprazer, uma contrariedade, um aborrecimento. Ou seja, tudo aquilo que a gente sente muito, né? Praticamente é muito presente na nossa realidade, esse tipo de sentimento, né? E aí eu fiz alguns questionamentos que eu quero fazer para vocês também, né? Nós somos capazes de viver plenamente satisfeitos? Né? O estado de satisfação, ele geraria comodismo? Que às vezes tem essa verdade também, né? A pessoa que está muito quieta, muito satisfeita, ela se acomoda naquela situação. É uma verdade que existe no ar aí. Né? Aí, por exemplo, no tema atual, né? Nós estamos tendo aí Olimpíada e tal. Se um esportista ele estiver satisfeito com a sua performance, ele ia buscar melhorar? Estou satisfeito, estou tranquilo. Eu preciso... O que me moveria para eu me melhorar se eu estou plenamente satisfeito com aquele lugar que eu estou? Né? Se o filósofo estiver satisfeito com as verdades dele, ele iria buscar novos debates, novas ideias? Né? Questionamentos. Se vocês quiserem interferir, podemos estar debatendo isso aí. Mais um pouco de verdades que a gente vê no ar aí. Eu achei isso aqui, essa frase, é um autor desconhecido, mas eu achei que também faz parte de uma verdade que a gente meio que está acostumado. A satisfação na história da origem da humanidade pode ser considerada positiva, pois possibilitou a evolução e fez o homem se movimentar para viver melhor. É uma verdade. Aqui, esse professor e é psicólogo da Unesp, ele usa essa frase: a insatisfação é parceira fundamental da motivação. Né? Então, é uma série de verdades que coloca a insatisfação dentro de uma coisa que não seria tão desagradável, né? A gente está acostumado a ver ela como essa coisa, assim, como essa verdade que eu preciso dessa insatisfação para me mover, né? Inclusive, o Jung, ele vai falar que ao longo da vida, ele usa essa frase: caminhamos com sapatos pequenos demais, né? Que é um incômodo
permanente que vai nos mover em direção ao crescimento. Ou seja, eu nunca vou estar confortável naquela situação. Sempre eu vou ter uma insatisfação ou alguma coisa que me incomoda que vai me mover em direção ao crescimento, né? Então, assim, é uma construção de várias verdades, né, que a gente está acostumado a ver por esse ângulo, que seria um pouco contraditório com o que a Joana vem dizer, né? O que ela diz lá no começo? Vou voltar rapidamente. Ela responde pela presença de muitos males e sofrimentos no organismo social, gerando desequilíbrio que poderia ser evitado. Ela coloca como uma coisa bem negativa. O satisfeito é uma pessoa que é ingrata, é rebelde, é preguiçoso. Então, na hora que eu li a primeira vez, para mim, ficou assim. Eu precisei fazer esses questionamentos. Eu não sei se para vocês. Maria, eu acho que porque ela coloca a insatisfação aí ao lado de utopias. Isso. Que seria um dispêndio de energias relacionadas à insatisfação sem o viés da concretude. Isso. Sem o viés de uma ação construtiva. Talvez ela esteja falando dessa insatisfação. Porque, por exemplo, quando, assim, lembrando da personalidade, né, que é Joana, e quais são as personalidades que ela teve que a gente conhece, né, durante as existências dela, uma delas foi Clara de Assis, né, que foi uma ação completamente dentro de uma insatisfação social, uma insatisfação de como vinha sendo conduzida a religiosidade naquele ambiente ao qual ela vivia, né? Lembrando que Francisco de Assis, quando ele começou a construção da igreja, a reconstrução da igreja de São Damião, ele havia tido um sonho, e num sonho Deus havia dito a ele, Francisco, vai e constrói a minha igreja. Então, assim, a gente pode perceber aí uma questão de uma insatisfação, né? Talvez o termo insatisfação, para a gente, conceitualmente, seja diferente, né? Não sei, mas assim a gente percebe que as grandes mudanças do mundo em todas as áreas, né? Elas são permeadas com uma ação de insatisfação com aquilo que se está apresentando naquele momento. Exatamente, que é esse conceito que a gente entende como insatisfação, né? Então, assim, mas aí ela vem usar essa palavra insatisfação, que eu também achei que poderia ser uma pobreza de linguagem, poderia ter uma outra palavra que são coisas distintas, né? Assim, tem uma coisinha que é diferente, né? Essa insatisfação que move, né? E dessa insatisfação do ingrato, da pessoa que está sempre insatisfeito, né? Então, poderia ter uma outra palavra, mas a nossa linguagem eu achei também pobre nesse sentido, né? Mas então vamos continuar, Renata, muito legal o que você falou. Então, Maria, a Fátima parece que quer falar. Sim. Olha só, dá licença um pouquinho, Maria, antes de você continuar. Assim, não sei se eu vou ajudar, porque se a gente não tem outra palavra sinônima para a gente tentar buscar aprofundar mais o significado, a gente pode ir para a antítese da insatisfação, que é a satisfação. Satisfação como você começou já a discorrer, é a zona de conforto, né? Quando você está satisfeito, você não se movimenta, a tendência é você ficar na zona de conforto. Mas, para mim, a insatisfação, eu entendo assim, quando a gente começa a entender a explicação da Joana, o que ela nos oferece? Eu entendi assim, por exemplo, você fica insatisfeito com você mesmo ou você fica insatisfeito com o outro, né? Então, a insatisfação, ela pode ser num pequeno, num médio e num grau bem grande quando a gente quer mudar o outro,
né? Eu estou insatisfeito com o outro não faz o que eu quero, não faz o que eu penso, não faz o que eu acho certo. Então, eu vou ficando nessa zona de insatisfação e eu minando as utopias em relação ao outro. E isso pode, não sei se eu estou equivocada, isso acaba espingando, obviamente, eu mesmo. Eu me torno uma pessoa amarga e insatisfeita, quando eu, lá atrás, eu estava bem satisfeita, eu achava que eu, quando casasse, que eu fosse ter filhos, que eu continuasse com a minha profissão, que ia dar tudo certo. Os alunos iam fazer tudo que eu queria que eles fizessem, que os meus filhos também, que o meu marido também. E aí, com o decorrer do tempo, eu fui vendo que não era bem assim, né? Assim, um exemplo, para tentar entender a satisfação, eu tenho que entender a insatisfação, experimentar as duas coisas, assim que eu vi, sabe? Muito bem. Bom, então, continuando. Então, assim, em qual contexto, né? Aí a pergunta é, em qual contexto essa insatisfação ela vai ser algo tão prejudicial? Porque a gente está olhando lá atrás que não, que essa insatisfação ela vai mover as pessoas ao crescimento, de alguma forma, né? Então, qual é o contexto que ela está colocando, né? Aí é a questão da insatisfação e utopias, porque aí o tema vem, a insatisfação, linkado à questão da utopia, né? Então, o que é utopia? É uma ideia irrealizável, uma fantasia, uma ficção, um sonho, uma quimera, uma ilusão, uma invenção. É a ideia de uma civilização ideal, fantástica, imaginária, um sistema ou plano que parece irrealizável. É uma fantasia do devaneio, uma ilusão, um sonho, né? Do grego, ou topos, que significa lugar que não existe. Então, a insatisfação aqui, ela vai linkar com essa questão da utopia, para chegar nesse conceito que ela traz, né? Então, a pergunta é, em que estão baseados os meus anseios, né? Aquilo que me faz feliz, que me daria satisfação, né? Como saber se os meus ideais, eles são edificantes ou ideais utópicos, né? Ao qual eu vou buscar e que vai me gerar satisfação ou insatisfação. É nisso que ela vai trabalhar os conceitos dela, né? E aí ela traz, ela vem falar deste ser, ou de nós seres, né? Que estamos utilizando os nossos anseios nessa questão da utopia, né? Então, ela vem trazer isso, né? Quando eu busco os meus ideais, não são edificantes, e sim ideais utópicos. Então, quando a gente se perde, e a gente faz muito isso, né? De se perder nesses ideais utópicos, né? Então, ela vai dizer que essa pessoa, olha, utilizando-se de mecanismo de evasão, a criatura ativa assumir a própria realidade, elaborando modelos de fictícia felicidade, para as quais transfere as aspirações, produzindo os estados de inconformismo, de desgostos, a que se aferra, perdendo excelentes ocasiões de conhecer-se e planificar-se. Mecanismos de evasão, né? Eu vou viver algo, né? Uma fuga da realidade, né? Uma fuga, eu não crio boas metas ou metas reais, né? Eu fico na utopia, buscando felicidade ou satisfação em algo, né, que não tem a ver com a realidade, sim com coisas fictícias, né? E isso vai me trazer uma satisfação, em vez de buscar conhecer-se, ela vai falar isso, de conhecer-se e planificar-se. Por quê? Se eu não me conheço, não sei o que eu quero, não sei o que eu gosto, não sei o que é meu, como eu posso ter metas? Né? E se eu não tenho metas, eu fico à mercê do que é externo, né? Que eu acho que acontece muito isso, né? Como eu não tenho metas, eu não me conheço, não sei o que eu gosto,
né? Às vezes você pergunta para a pessoa, faz uma lista das coisas que você gosta, ela não consegue passar de meia dúzia. O que é seu de verdade? Eu não sei. Né? Então, toda a satisfação de uma pessoa assim vai estar baseada em modelos ou satisfações de outras pessoas ou do movimento externo, e nada é dela. Né? Então, tais padrões passam, então, a ser metas, sempre improváveis de concretizar-se. E mesmo quando consegue alcançar os patamares mais próximos, porque os seus objetivos são fantasiosos, mantém o mesmo estado de morbidez e de desajustes. Né? Então, esses padrões externos acabam sendo as metas nesse caso, né? E aí vai causar desajuste, porque aquilo nunca vai me dar satisfação, porque não é meu, não é a minha meta, é a meta do outro, é a meta do mundo externo. Aí eu achei isso aqui, esse psicólogo norte-americano, ele fala esse paradoxo da escolha. Achei bastante interessante também aqui para o tema, né? Ele diz assim, que quando você tem muitas opções, você ter muita opção de escolha acaba gerando muita ansiedade e muita insatisfação. Por quê? Se você tem só uma ou duas coisas para escolher, é muito mais fácil. Né? Quando você tem muitas opções, né, você vai ter uma dificuldade para escolher. Mas mesmo que você tenha que você consiga, com muita dificuldade, você vai lá e consegue escolher alguma coisa e ter satisfação com aquilo, nessa hora que eu escolho uma coisa, eu renuncio de escolher todas as outras coisas. E isso me dá uma angústia e uma insatisfação, né? E mesmo quando eu escolho, eu vou lá, eu tento, eu consigo escolher alguma coisa, eu sinto uma culpa por talvez não ter escolhido o melhor. Então, é uma situação que acontece muito na nossa realidade hoje. Tudo é ofertado com muitas opções, né? Eu, por exemplo, passei por uma situação assim, há muitos anos atrás, quando a gente usava relógio no braço, eu fui passear no Japão e falei, eu quero comprar um relógio. E aí eu entrei dentro de uma loja de relógios, eu nunca tinha visto nada igual. Era uma loja gigante, gigante, que era repleta de relógios. Ela tinha relógio em todas as paredes, bancadas, era uma coisa assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Tinha relógio do mundo inteiro. Tinha uma bancada só de relógios italianos, só de relógio japonês, Eu entrei na loja, fiquei tão angustiada, eu não consegui comprar nada e fui embora sem relógio, porque era impossível você escolher dentro daquela loja alguma coisa para usar, porque era muita opção. Né? Então, hoje, a gente vive muito esse mundo externo que oferece muitas coisas, né? E que acaba nos deixando sempre insatisfeitos, sempre infelizes com essa questão, inclusive do material, né? Eu quero uma coisa, mas eu sempre tenho muitas outras coisas sendo ofertadas, né? Então, a minha meta estiver calçada nessas coisas, mesmo que eu consiga as coisas, eu vou continuar insatisfeito e feliz. Então, ele fala, o segredo da felicidade seria ter baixas expectativas, ou seja, não desejar tanto, né? Aí eu seria mais feliz, né? Mas vamos voltar para a Joana. Maria, fica naquela tela um pouquinho. Eu só não vou lembrar, tá? Eu acho que quando eu estava fazendo psicologia, ou logo depois que eu me formei, eu não vou lembrar agora qual foi o teórico, tá? Que falava sobre as crianças, entendeu? Que a criança que ela tem uma quantidade muito grande para escolher, né? Ou tem aquela imensidade de brinquedos oferecidos para ela, né? Aquilo vai trazer uma angústia para ela, não vai trazer uma satisfação para ela, tá? Eu lembrei disso agora. Não era o Piaget? Oi? Não era o Piaget? Até pode ser, eu não me lembro agora se era, não. Acho que não, tá? Eu acho que não. Mas, assim, foi nessa fase, né? Onde falava do paradoxo da escolha, que é oferecer essa imensidade de coisas para as crianças, entendeu?
quanto menos coisas você oferecer para uma criança, é melhor do que você oferecer aquela multidão de coisas. Por exemplo, uma criança que tem muitos tios, que é uma criança de uma família que tem muitos tios e que esses tios são solteiros, por exemplo, tios e tias, né? Então, essa criança vai receber aquele mundo de coisa ao mesmo tempo. Isso eu vivi na minha família, tá? Eu tinha recém visto isso, né? E aí eu fui era Natal, né? Fui nessa família, né? Que é parente, e aí aquela criança recebeu aquele multidão de coisas de uma vez. Então a criança ficou meio perdida ali, ela não chega a sentir aquele sabor gostoso que é ganhar um presente. Ela ganhou tanto que aquilo perdeu o sentido para ela, sabe? Eu lembrei disso agora. Era isso. Gera mais angústia do que satisfação, né? Uhum. Então, ele fala que quanto menos opção você tem, melhor você... Então, assim, se você se o que você busca está nessas coisas, nesse monte de opções, né? Você vai estar sempre angustiado, insatisfeito, né? Então... É bem interessante. A Edna falou o que eu estava pensando. A sintonia que a gente tem esse estudo aqui é admirável, porque eu ia exatamente dizer o que a Edna disse, é o que eu sempre senti quando eu estava em contato com as crianças da faixa etária, assim, de 3 a 10 anos. Se você dá muita opção, a criança fica perdida. Você quer escolher qual? Amarelo, azul, vermelho, verde ou rosa? A criança não faz nada, ela fica assim olhando. Né? Parece aquele sabor, né, Fátima? Aquele sabor gostoso que é ganhar um presente, aquilo fica sem sabor, de tanta coisa que foi ofertada, né? E assim, se a gente for olhar, é uma realidade muito mais presente hoje, né? Hoje, que né, assim, é uma coisa do ganhar, né? Sem se dar conta que quanto mais é pior, né? Bom, aqui continuando, Joana. Aí falando dessa situação da pessoa que está atrás desses valores, né? Dessas coisas fictícias, que ela chama de utópicas, né? Pequenas características tornam-se fundamentais, ou seja, a pessoa dá um valor enorme para aquilo. Os detalhes que o diferenciam e que considera belo, saudável, estético e feliz adquirem alta importância, assim mantendo o condicionamento desditoso. Eu estou focado que aquele carro, né, é o mais lindo, é o mais maravilhoso, e aquilo lá é muito importante para mim, eu preciso daquilo, né? De caráter rebelde e conduta perturbadora, essa pessoa, ela despreza os recursos preciosos de que dispõe, anelando sempre pelo que gostaria de ser, de ter e de parecer. Eu coloquei aqui, né, que é grande fonte de ansiedade, porque essa pessoa ela vive no futuro, né? Isso também a gente vê muito em consultório, né? Ansiedade. Hoje a gente vive um mundo de ansiosos, né? Porque a gente vive dentro dessa verdade que é consumir, ter coisas lá fora, né? Objetos, carro, casa, né? E compra um carro, daí tem que trocar para comprar um carro novo, um melhor. Não, aí eu tenho uma casa boa, mas essa não serve, eu preciso de mais uma, porque é isso que é vendido para a gente, como lá a gente viu na verdade inicial lá, de que você sempre tem que estar em busca de algo mais. Só que é um algo mais utópico, né? No material, quer dizer, se pega essa necessidade do ser humano, que eu acho que é inerente do ser humano, de que a gente precisa sempre buscar algo mais, só que isso é colocado nas coisas utópicas, nas coisas materiais, não em valores edificantes. A gente põe toda essa nossa insatisfação, essa nossa vontade de mais. Isso é utilizado, né, pelo mundo capitalista somente para as coisas materiais, né? E não para coisas edificantes, como a Renata fala no começo, né? Para as grandes revoluções, as grandes mudanças
saem dessa necessidade, dessa insatisfação, mas de uma insatisfação calçada em valores que vai nos levar a algo mais positivo, e não somente no material, né? Então, aguarda nesse clima de inconformação um milagre que jamais lhe ocorrerá de fora para dentro, sem realizar um notável esforço de transformação de conceito, bem como mudança de atitude de dentro para fora. Então, assim, é aquela pessoa que vive no conto de fadas, né? A gata borralheira esperando que a fada madrinha chegue e tire ela daquele lugar, né? Então, eu crio um conto de fadas na minha vida, busco utopicamente esses valores lá de fora, né? E fico esperando que alguma magia vai acontecer na vida para me tirar desse lugar, dessa insatisfação, dessa tristeza, né? Eu não busco me melhorar e ir atrás dessa felicidade ou dessa satisfação pessoal, né? Alguém quer falar alguma coisa aqui? Tá tranquilo. Aí eu peguei isso aqui do Livro do Espírito, que eu achei muito bacana também, que eu adoro essa frase. O mais rico dos homens é aquele que tem menos necessidades, né? E para mim isso já é muito verdade, né? Os males desse mundo ocorrem em razão das necessidades falsas que criais. Aquele que sabe limitar seus desejos e vê sem inveja o que está acima de si, poupa-se das decepções da vida. Então, ser rico não... Aqui nós estamos falando de riqueza material, né? Ser rico é aquele que tem menos necessidades. Se eu não tenho necessidade, eu não preciso de mais nada. Então, eu estou satisfeito. Então, a satisfação vem de você ter poucas necessidades. Essa frase aí é de um peso, de um significado tão grande. E aí a gente começa a entender por que a doutrina espírita não atingiu de uma forma mais maciça, né? Da sua codificação para cá, né? Da data da sua codificação para cá. Olha o rumo que o planeta foi tomando, né? De países se arrumando, né? Capitalistas e tal. Então, não interessava, né? Isso aí era uma bomba na cabeça dos grandes empresários, dos políticos poderosos, né? Que ia na contramão, né? Essa frase é bem significativa mesmo. Porque lá na primeira verdade, quando a gente começa lá no início, a gente fala exatamente não, eu preciso estar insatisfeito para me motivar a buscar mais, a buscar mais, a buscar mais. Né? Eu estou insatisfeito, né? A insatisfação é irmã da motivação. Então, por quê? Mas assim, mas nesse objetivo de buscar o material ou buscar o lá fora. Né? Isso adquiriu uma força tão grande que começou, vocês como psicólogos devem entender isso melhor do que eu, de uma forma mais aprofundada, eu entendo como professora, como educadora, que isso foi se entranhando, foi se contaminando de uma forma muito sensitível, né? Muito sensível, muito presente no espírito humano. Essa semana, da semana passada para cá, eu venho acompanhando nas manhãs, quando eu estou fazendo minhas coisas aqui, já falei para vocês, e os debates da rádio, da Rede Boa Nova de rádio, hoje, então, eles levaram 2 atletas, né, para comentar bastante a atitude daquela atleta, da Simone, aquela atleta americana. Então, ela vem já de uma geração que, por sua vez, já estava, acho que antecederam a geração dela, nessa tidinha de se superar, de estar insatisfeito consigo mesmo, né? E é o que os técnicos basicamente colocam na cabeça dos atletas, né, de uma forma covarde, né? Hoje a gente entende que isso é uma covardia, né? Não, você vai se superar, não, você continua, você está com o pé machucado aí, não, mas isso aí você vai se superar. É o braço que está doendo?
Não, a gente coloca lá um anestésico, uma faixinha, um negócio. Você vai tentar, você vai tentando. Então, essa ideia de se superar, a ideia de superação, ela passa primeiro por essa, não é? Pela insatisfação, né, consigo próprio, né? Complicado. Bom, vamos lá. Bom, aí vem as recomendações da Joana, né? Para essa situação, né? Quando você está nessa situação de utopia, né? Insatisfação por valores utópicos, né? Aprofunda-te no autoconhecimento, redescobrindo-te, né? Que é aquilo lá. Se eu não sei quem sou, se não sei o que minha alma me pede, se eu não sei qual o que eu tenho que florescer, né, nessa vida, como eu vou saber quais são os meus valores e quando é que eu estou realmente dentro deles para que aquilo me dê satisfação, né? Porque se você se conhece, tem um objetivo, tem uma meta, sabe que você está no seu caminho, né? Isso vai ser fonte de satisfação, né? Não importa se os outros estão melhores ou não melhores, tal. Você está no seu caminho, você está fazendo a sua meta, você, né, tá dentro daquilo que você deseja. Então, a satisfação vai vir aí, né? Você só vai estar insatisfeito quando você está tentando atender objetivos alheios e não os seus, né? A sua alma vai estar satisfeita quando você está fazendo aquilo que é seu de verdade. Então, precisa ter o autoconhecimento, né? És conforme te elaboraste na sucessão do tempo, ou seja, você é aquilo que você já se fez, já se construiu, né? Nós somos hoje a construção do nosso passado até hoje, né? As tuas matrizes encontram-se no passado espiritual que não mais alcançarás. Entretanto, mediante novos comportamentos, alterará o ritmo e as ocorrências da vida. Também a gente aí vai o que a Renata falou, né, com as diversas encarnações da Joana, né? Como Clara de Assis, né? É um somatório de descrição de personalidade, né? De alguém, né? Eu acho que aqui ela tá dizendo o seguinte, né? Como a fala da Maria, eu sou hoje aquilo que eu me construí até chegar hoje, né? O passado eu já não posso mais mexer nele, já foi, né? Mas eu posso mexer naquilo que é hoje. O hoje eu posso, é o único que eu posso, né? Para que eu seja uma outra pessoa no futuro, né? Então, assim, o que eu posso fazer agora? Eu só posso fazer hoje. Eu acho que esse o recado, né? No meu próprio processo, aquilo que foi, eu posso trazer dele experiência, culpa, conforme se eu tenho ou não autoconhecimento, né? Mas não posso trazer ele de volta, mudá-lo, né? Então, o que eu posso mexer hoje, né? E às vezes é tão difícil, a nossa cultura ocidental, ela não tem esse hábito, né? Enquanto cultura, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre repisando para a gente mesmo, né? O que eu posso fazer por mim? Eu posso fazer no tempo, na linha do tempo, eu posso fazer hoje. Hoje eu posso fazer, né? Então, a gente tem que estar lembrando sempre isso, porque não faz parte da nossa natureza esse tipo de pensamento, sabe? Eu falo por mim, a gente tem que estar sempre lembrando, sabe? O que eu posso fazer hoje, sabe? Hoje. E sem culpa, e sem, né? A gente tem a gente traz assim, uma matriz muito de culpa, né? Se a gente pegar a coisa do filho pródigo, né? Ele fala bastante disso, né? Quando o filho pródigo ele retorna para o pai,
Não tem culpa, não tem julgamento, não tem nada. Ele é acolhido com aquilo que ele é agora. O que que você é agora, né? Ninguém julga, né? Então, assim, nós temos essa cultura, né? Como a gente está falando, de trazer uma culpa, que eu tenho que corrigir o passado, eu tenho que espiar o passado. A gente está muito nisso ainda, né? E a gente não entendeu essa lição do filho pródigo, né? O pai, o pai ou a vida, né? Ela não está te julgando, ela pede que você mude agora. Como ela está dizendo aqui, o passado já foi, você não tem como alterar. Né? Esse caso, o que é que você vai fazer com isso agora? Né? Esse caso da culpa é muito fácil, né? É muito fácil falar, né? É muito fácil, assim, se eu tenho uma questão, né, para resolver por alguma coisa que eu fiz que não foi legal, né? O que eu posso fazer? Eu posso fazer duas coisas. Ou eu ficar repisando isso, né, na massa, isso, e sofrendo, e eu vou ficar na culpa, né? Ou eu, então, busco alternativa de solução. Se eu começar a migrar para alternativa de solução, tá? Aí acaba esse problema, tá? Que eu vou daqui para frente, né? Que a solução, ela não está pronta ainda. Eu vou ter que usar da minha inteligência, da minha criatividade para buscar soluções, né? Se eu tiver nessa caminhada, aí sim, aí eu deixo isso tudo que já foi, saio do lugar, né? Não fico repisando aquilo, né? E vou para frente, vou atrás de solução, né? Eu acho que é por aí. Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui para mim. Examina-te e tem coragem de enfrentar como te encontras. Ou seja, tenha coragem de entender quem você é hoje, né? Com as suas virtudes, ou as suas habilidades ou inabilidades, com as suas luzes e suas sombras, né? Onde é que você está, né? Elaborando paradigmas e propostas reais que conseguirás alcançá-los. Então, assim, se eu também não sei onde é que eu estou, como que eu posso fazer propostas reais, né? Por isso que a questão da utopia, né? Às vezes eu posso me achar num lugar muito melhor do que eu estou, que às vezes a gente até fala disso, né? Às vezes eu acho que eu estou muito melhor do que eu realmente estou, e aí eu faço algumas metas que eu não consigo alcançar, né? Nós espíritas, às vezes, gostamos de ficar nesse lugar aí, né? Nossa, já eu sou espírita, então eu sou melhorzinha que todo mundo. Aí eu tento fazer metas e não dou conta. Quando eu vejo, eu estou lá fazendo um monte de coisa. Eu gosto daquela técnica da mandala de palavras que mostra bem isso aí, tá? É a Imago, né? Fala lá da Imago, que a Imago, ela é a chave lá, ela vai falar do eu ideal, né? Então, se eu vivo o eu ideal e não real, eu não me conheço, né? Eu acho que eu já estou bem santinha, né? Eu estou vivendo o meu ideal, eu vou levar uma lambada até cair minha fichinha, né? E tem o eu ideal, o eu real, que é o que eu sou, né? E o eu social, que é o da persona, né? Isso tudo está lá na mandala de palavras. Então, assim, são 3 situações, né, que eu preciso distinguir isso para mim, discriminar, né? Em que situação eu estou? No eu ideal, no eu real ou no eu social, né? Porque senão não tem como criar propostas, né, reais, né? A fuga de ti mesmo não leva a lugar nenhum, porquanto jamais te dissociarás da tua realidade, né? Então, né, essa coisa de estar buscando tudo no outro, fora, culpando o outro, achando que o outro que vai trazer minha felicidade, né? Ou seja, ou o outro, ou o lugar, ou objeto, tudo lá fora, né? Inicia um programa de autovalorização, analisando os fatos conforme eles mereçam ou não consideração. Aquilo que eu quero é algo que
merece realmente eu gastar minha energia naquilo? Realmente vai me trazer satisfação? Né? Ou é uma ilusão? Né? E assim, eu conheço pessoas, inclusive, assim, tem uma insatisfação interna enorme, e aí muda de casa toda semana, muda de carro toda semana, assim, vive mudando algo lá fora, numa tentativa de trabalhar alguma coisa dentro e nunca está satisfeito, porque não é a casa que vai mudar a insatisfação da pessoa, não é o carro que vai mudar, né? Tem algo dentro dela que não está autovalorizado, né? A ninguém culpes pelo que consideras insucesso, né? A gente joga os insucessos sempre também nos outros, né? A pessoa irresponsável, quando não se esforça para alterar o que pode ser modificado, transfere a responsabilidade para as circunstâncias que acreditam más para as pessoas, ou culpa-se a si mesmo, preferindo a queixa e a consideração ao esforço profícuo. Né? Então, eu prefiro me culpar, botar a culpa no outro, né? Aí ela chama isso de irresponsabilidade. O tempo, o lugar, a sociedade, o governo, a inveja alheia, a competição malsã, a má sorte ou a fraqueza são ingredientes para justificar a acomodação, o falso sofrimento de que se diz objeto. Então, aqui ela vem dizer que a acomodação não é legal, né? Então, assim, não é um paradoxo daquilo que a gente estava falando no início. Ela também está dizendo que não é para você ficar acomodado, né? É para você caminhar, crescer, né? A diferença é crescer em quê, né? E que o tempo, realmente, o tempo não ficou bom, então para mim não ficou bom. O lugar que eu moro não é bom, então eu não estou satisfeito. A sociedade que eu vivo não é legal, o governo é péssimo, né? Então a gente está sempre justificando para não buscar algo realmente significativo para nós mesmos, né? Aí ela termina dizendo: ruma na direção das estrelas, impõe novos conceitos à vida e trabalha por vivenciá-los de forma edificante. Aí essa aqui tem bastante a ver com o texto que a Edna leu no início, né? Quem tem piedade de si mesmo, nega-se a receber a ajuda do próximo. Aquele texto ele vai falar do outro, né? Que o outro está sempre ali para te ajudar ou você ajudá-lo, né? Então, ela vem dizer que quem tem piedade de si mesmo, né? Eu sou um coitado, então não vou receber a ajuda de ninguém. Alguém chega para me ajudar, não, mas eu sou coitado, eu vou continuar no meu coitadismo, né? Maria, eu vou ter que falar alguma coisa aqui. Por favor, por favor. Eu tenho consultório, eu utilizo a ferramenta da Positiva, né? Eu faço um confronto entre um questionário que eu elaborei e um questionário do grupo lá do Rio Grande do Sul, da Federal de lá. Aí eu faço ali um comparativo. E aí é muito interessante porque existe eu checo com o paciente as incoerências que dá, né? Entre a resposta de um e a resposta de outro, que vai dar tudo em qualidades, né? Certo. E aí é muito interessante que quando chega no quesito, né, no caso, pode ser o quesito bondade, né? A pessoa que se sente muito vítima, tá? Muito vítima, ela não sente que ela tem nada para doar, nada para dar para o outro, sabe? Ela está sempre achando que ela tem que estar recebendo. Isso. Tá? Eu não falo isso só recebendo de tudo, tá? Não é só tudo, entendeu? É essa posição aqui, ó. Quem tem piedade de si mesmo nega-se a receber a ajuda do próximo. Não consegue nem perceber isso, tá? Ela não consegue
nega-se a receber a ajuda do próximo. Eu acho que aí o meu exemplo foi o contrário. O meu exemplo a pessoa não consegue dar. Dar nada para ninguém. Não tem bondade, tá? Ela não consegue dar, porque ela acha que ela sempre que precisa receber, sabe? Mas o que a Joana está falando aqui é outra coisa. Nega-se a receber a ajuda do próximo. Uma ajuda verdadeira, né? Na verdade, eu acho que uma ajuda verdadeira, né? Porque se você acha que você é merecedor de algo, você vai receber. É que, na verdade, essa pessoa, ela não se acha merecedora. Essa que você está falando, ela não se acha merecedora, não é? Ela Não, então, se ela não tem nada, ela não tem nada para dar. Ela se acha vítima. Então, assim, se eu sou vítima, eu não tenho nada para dar. Eu só tenho que receber, entendeu? Mas é um lugar falso, né? Na verdade, no fundo, falso, é falso para ela mesma, é falso, né? Porque, na verdade, ela está nesse outro lugar, né? Na verdade, ela não está recebendo nada de ninguém. Ela não consegue receber. Ela só chora para que alguém dê alguma coisa para ela. Mas, na verdade, ela não recebe de verdade. Né? Ela nem recebe de verdade, nem oferta para ninguém. É como se a outra pessoa tivesse uma obrigação de dar. Ela não tem aquela gratidão, né? Ao receber. Ela não sabe receber no sentido disso. Né? Valorizar o que ela está recebendo, para ela poder dali dar o salto. Porque talvez ela sinta que ela não está recebendo o suficiente. O suficiente. Aquilo que você deu ainda não é suficiente. É verdade isso aí também, tá? Ela precisa mais. Amar e ser amado. Então, assim, a pessoa acha que ela dá amor, mas ela não sente que ela é amada, sabe? É muito interessante isso aí. Aí é aquela frase, né, que eu coloquei lá no começo, só que aqui ela é completa. O insatisfeito, além de ingrato, ele é rebelde e preguiçoso. Insatisfeito é ingrato, porque ele não consegue ter gratidão pelas coisas que ele já tem, né? Que nós temos muitos. Se a gente for, né, olhar com esse olhar de satisfação, eu tenho tudo, eu tenho ar, eu tenho alimento, eu tenho casa, né? A gente tem muitas coisas, né? Onde é que está o nosso foco, né? Aí ele é rebelde e preguiçoso, que prefere as sombras da reclamação e do atraso às claridades do processo libertador. Essa frase é bem pesada, né? Rebelde e preguiçoso. Por quê? Por que preguiçoso, né? Vamos pensar. Por que ela diz que ele é rebelde e preguiçoso? Se eu estabeleço metas reais, boas, né? E vou em busca dessas metas, então eu saio da situação de preguiça. É isso? E enquanto eu estou no lugar de, eu estou insatisfeito, eu estou buscando coisas. Começa a projetar só, né? Projeta e não sai do lugar. Então, ele não faz né? Assim, a pessoa que é preguiçosa, que não faz metas, que não faz ela se torna insatisfeita. É isso, né? É isso? Todo mundo entende assim? Eu entendo assim. E prefere ficar reclamando do que estabelecer boas metas e caminhar para frente. E aí essa pessoa é um insatisfeito. Aí não te permita as utopias existenciais, partindo para a conquista de realizações legítimas, né? Então, essa é a última frase que eu acho que fecha, né? Buscar conquistas verdadeiras, né? Que a alma nos pede, né? Que, assim, às vezes, o que a alma pede vem muito nos sonhos, né? A alma, através do sonho, a alma diz o que ela quer, né? De você.
E às vezes a gente fica assim, não, mas qual é o significado da minha vida? O que eu preciso fazer, né? Um questionamento de todos, né? Qual é a minha meta? Qual é o meu destino? E às vezes em sonhos vem bastante esse conteúdo do que a alma pede, né? É que às vezes a gente não gosta de ver ou ouvir, né? Não sei, o que vocês entenderam aqui desse final? Alguém quer colocar alguma coisa? É interessante ela colocar, não te permitas utopias existenciais, né? Eu acho que é sair um pouco do campo da fantasia, da idealização, né? De uma vida perfeita, né? Se tivesse assim, 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 se eu tivesse, né? Daquela forma, né? Eu estaria me sentindo muito bem, satisfeito, feliz, né? Eu não sei, parece que utopias existenciais está muito ligada a isso, a questão do campo das fantasias mesmo, do ideal fantasioso, sabe? Porque isso é péssimo, né? A pessoa, quando começa a se sentir assim, né? E um arrependimento atroz da palavra passado, se eu tivesse feito, não teria me estrepado. Se eu não tivesse, se eu tivesse, não teria. Isso aí é paralisante, né? Isso é extremamente negativo, né? Quando a gente experimenta essa sucessão de sentimentos, leva à satisfação, né? Isso, inclusive, deve ser muitos casos de suicídio decorrem desse tipo de sentimentos alimentados, né? Do se eu tivesse feito, nossa senhora, tem que trabalhar isso aí, tem que melhorar isso aí. Tem o se passado e o se para futuro também, né? É. Se eu fosse assim, se eu conseguisse isso, aquilo, né? Né? Tem para passado e para futuro. A minha experiência com essa questão, ela começou lá na adolescência, quando eu comecei a querer dar guarita, né? Dar espaço. Eu não dizia assim para qualquer coleguinha de classe, de carteira, de escola, da minha vida, que eu era adotada, que a minha mãe adotiva encarnou, que a história era tão grande que eu tinha preguiça de ficar contando tudo, aí eu ficava na minha, né? Mas na hora das minhas dores, das minhas lambadas, né? Eu ficava assim, ia para casa e falava, poxa vida, se a minha mãe tivesse viva, eu não teria essa coisa da minha madrasta não deixar eu ir para casa de ninguém, fazer meus trabalhos em grupo, que coisas. Isso era péssimo, né? Porque aí eu me paralisava e aí eu ficava sem vontade de fazer os trabalhos, eu queria chutar o balde, mas aí vinha assim, né, graças a Deus, né? Vinha no dia seguinte, já vinha uma outra Fátima. Já amanhecia outra Fátima, não tem jeito não, hein? Pega aí seus livros, o professor já deixou você fazer seu trabalho em grupo sozinha, mete bronca, mete aí, vai. Então, quando a gente sai consegue sair, né? Isso aí nem se acreditava terapia, imagina, década de 60, 70, né? Não tinha isso. Mas a gente contava com uma ajuda, graças a Deus, espiritual, né? Até hoje. Então, eu saía desse sentimento porque não tinha outro jeito, eu não via outra saída, né? Que todo mundo ia apresentar o trabalho, todo mundo ia fazer e eu não ia fazer. Então, eu fazia do jeito que dava para fazer. Vai fazendo, né? Mas quem não consegue, fica. Eu via gente pior do que eu, né? E aí eu ficava assim, nossa, olha lá o que acontece com quem não faz nada. Quais os motivos, né? E ficava bem na minha, ficava quietinho e falava, tá vendo o que acontece com quem não faz o trabalho, né? Tá vendo, né? Então,
É isso. Muito boa, Maria. Então, Boas né? reflexões. Muitas reflexões para esse tema, né? Porque a gente... ela coloca de uma forma que a gente não está acostumado a lidar com esse conceito, né? Assim, vou voltar à frase lá, que eu acho que é a mais difícil de todas, né? O insatisfeito, ele é ingrato, né? Então, assim, e aí a gente fala, bom, mas eu sou insatisfeito, a gente não é, nós não somos plenos, né? Sempre tem as insatisfações. Bom, então eu sou ingrato. Então, em que sentido, né? É rebelde. Porque se usa essa zoninha de conforto, né? É rebelde, o insatisfeito é rebelde, em que sentido, né? É como você... Se a gente começar a pensar aqui, nesses grandes espíritos, né? Os monges, os próprios médiuns dentro da doutrina espírita, né? Para não falar de Jesus, tá? Como menos, né? Vamos falar do Gandhi. A gente percebe, né? A gente percebe uma outra forma de funcionar, né? Eles fazem o trabalho deles numa serenidade, não deixam de fazer, né? Eles não se acomodam, mas eles estão sempre serenos, assim, não estão insatisfeitos. Significa, eles veem, né? Eles veem, sim, as coisas que poderiam estar diferentes, né? Mas aí eu penso assim, o que eu posso fazer, né? Eu acredito que eles pensam assim, o que eu posso fazer? E eles usam muito, né? Por exemplo, os orientais, muita meditação, né? Fazendo em benefício da humanidade. É o que eles podem fazer, né? Mas não tirando a paz deles, né? Nós, da doutrina, e acredito que outras religiões também, utilizam o quê? Muito da oração, né? E hoje tem evidência científica, né? Do benefício que é a oração, né? Então, tem muitos grupos no mundo inteiro, né? Muitos grupos que fazem orações pela própria humanidade, né? Então, eu acredito até que esse mundo não virou um caos total por conta dessas criaturas, né? Que fazem esse tipo de trabalho, sabe? Cada um tem uma forma, né? De contribuir, sei lá, com o todo, né? Cada um tem o seu jeito, a sua forma. Como ela está falando dessa questão aí que você trouxe aí, né, do rebelde, o que mais você falou? Do rebelde, ele é ingrato, rebelde e preguiçoso. E aí eu lembrei desses espíritos, né? A gente precisa olhar para esses para a gente compreender onde é o outro lado, né? Realmente, uma pessoa... para compreender mais ou menos o que a Joana quis dizer aí, né, eu acho. Então, assim, vamos pegar aí alguém assim, mais iluminado, um Chico Xavier, né? Ele seria ingrato? Não, né? Ele é uma pessoa que deve né, viver um estado de gratidão, né? Ele resolvia ter a raiva dele pondo água na boca. Exatamente. Era rebelde. O cara ficava com a boca Era cheia para rebelde. passar raiva. Ele achou o jeito dele, né? Aí, assim, seria uma pessoa... jogava aquela água tudo na cara do outro. Cada um... Vocês estão me fazendo lembrar do Divaldo. O Divaldo também. Esses dias aí eu peguei, esse é nosso grupo. Mas ele dizendo que quando ele estava muito mal lá, jovenzinho, malzão mesmo, desenganado do médico lá, do cardiologista dele, falou que ele não tinha nem 2 meses de vida. E a Joana chegou. Levanta aí, Divaldo, vamos embora. Mas você não está vendo, irmã, que o médico já falou que eu não vou ter nem 3 meses de vida. Eu estou morrendo. Aí isso que a Joana falou assim, e o que você acha? Eu já morri, estou falando com você. Sai e vai à luta. E eu já morri, estou falando com você, levanta daí. Tem que tirar a preguiça, o medo de morrer, tudo junto.
Então, assim, aí ela fala o rebelde, né? Se um espírito mais iluminado, ele seria rebelde contra a causa dele, né? Assim, vamos pegar o próprio Chico, né? Ele teve dificuldades na infância, mas quando vem a causa, ele aceita, né? Sem rebeldia, ele vai lá e faz, né? Acho que talvez... Eu estou lembrando agora, você contando da infância dele, eu estou lembrando lá do filme, aquilo me marcou tanto, nossa, uma hora que ele está lá, não sei o que ele fez, eu não lembro mais o que ele fez, tá? Eu sei que a madrasta lá deu uma fincada com um garfo na barriga dele. Então, naquele tempo, claro, ele era uma criança ainda, ele ia sentir dor e ele ia sentir raiva, né? Vamos falar a verdade. Mas ele já ouvia, né? Ele convivia com a parte espiritual, então ele teve aquele apoio, né? Para que ele passasse por aquilo. Aguentasse aquilo lá, né? Aguentasse aquilo lá. Mas aquilo foi muito marcante para mim quando eu vi. Meu Deus do céu. O Emmanuel recomendava, né? Aguente. Na barriga do Chico, assim, criança, né? Naquela época não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, né, gente? Então não adiantava nada se rebelar, não ia ter quem cuidasse dessa criança. É verdade. E aí, preguiçoso, né? Uma pessoa dessa nunca foi preguiçosa e não preferiu as sombras da reclamação e buscou a claridade, né, do progresso libertador. Então, poderíamos dizer, então, classificar uma pessoa dessa como uma pessoa que não é insatisfeita. Ela sabe o que ela está fazendo, ela está dentro da missão dela. Então, ela não tem a sensação de insatisfação. Né? Ela vai se motivar, não pela insatisfação, ela vai se motivar por ideais, e não pela insatisfação. Como a gente viu lá nessa nossa verdade anterior, que a insatisfação é que nos motivaria a crescer. Talvez, Maria, você falando isso aí, talvez existe aí classificação de evolução de espíritos, né? Para esses que a gente falou primeiro, eles não precisam dessa insatisfação para motivar, né? Exatamente. Talvez a gente ainda esteja na fase que a gente precisa dessa satisfação para se motivar, né? Para ir para frente. Exatamente. E esses outros não. Eles não precisam da insatisfação para poder estar motivado para a missão deles, né? Para a caminhada deles. Me parece que acho que é um pouco pelo grau aí, né? Fiquei aqui pensando nos cientistas, né? O que move um cientista nato é a insatisfação, né? Uhum. Erro e acerto, acerto e erro. Refaz. Até ter um resultado, né? Ou você tem uma meta. Então, é assim, a motivação ela pode vir pela insatisfação ou pela meta, que eu acho que é isso que ela está fazendo. Por exemplo, os cientistas que hoje estão buscando vacina, não sei o que, cura pelo coronavírus. Eu acho que se motiva muito mais pelo objetivo de conseguir o remédio para a doença do que pela insatisfação de não ter, entendeu? Assim, eu acho que se você tem uma meta real para desenvolver, eu acho que é isso que ela vem falando. Aí você não precisa da insatisfação, porque a sua meta vai te mover. Nem chega a experimentar uma insatisfação. Não sei, estou questionando aqui, né? Eu vou pegar um pouquinho a fala da Fátima aqui, porque eu achei interessante, que eu tenho alguns pacientes que têm o mecanismo de defesa do perfeccionismo, né? Aí a Fátima falou, o cientista, ele é insatisfeito, como que é que você falou, Fátima? Insatisfeito... Porque ele está sempre convivendo com esses erros, né? Eu achei interessante, eu gostei disso aí, eu vou guardar para mim, né? Então, assim, você não pensa de ser cientista da própria vida, né? Vamos lá, né? Vamos fazer uma pesquisa da sua própria vida, né? Erro e acerto. Assim funciona na ciência, né? Eu achei legal, Fátima. Eu vou pegar isso aí para mim. Porque eu tenho... me veio na cabeça isso agora, né? Não é à toa, né? A gente só tem muitos cientistas... que a gente também... Quem? Eu posso falar isso hoje.
Hoje está muito recente esse exemplo ser associado rapidamente e assimilado, talvez, né, de uma forma mais tranquila, né? Uhum. Bacana. Oi, Suelene, aparece aí, menina. Falem, por favor. Renata, Aqui. por favor, sua contribuição. Estamos só nós três falando aqui, vocês são Já está me dando ouvindo. sono. Essa hora que o meu sono começa a chegar. Meus olhos estão fechando já. Que aí já vai ser 10 horas, né? 9. Não, Nove. a Fátima está aqui em Campo Grande. Aqui vai ser. Você está aqui. Eu tô. Mas essa hora que eu começo a dormir, meu sono começa às 9 horas. 9 horas já começa. Então você dorme cedo. termina o encontro da BRAP e já vai dormir. Com as galinhas. Durmo com as galinhas, acordo com os galos, com as galinhas novamente. 4h30 já. E é isso, Helene. Exatamente. O que você está achando de tudo isso aí? Tá fechado o seu áudio. Pronto. Não, a satisfação é que nos move, né? A satisfação é que nos move a dar o próximo passo, como a Maria falou, né? E esse aí é real, todos nós sentimos no nosso dia a dia. Exatamente. Agora você foi na veia aqui, da veia da véia, porque a gente vai vendo todo mundo se vacinando, né? Vai dando uma satisfação, né? E uma recuperação assim de planos, de ideias, né? A gente vai experimentando uma coisa boa, né? À medida que a gente vai ouvindo que grande parte da população já está assim, entendendo, né? Que tem que vacinar. Aí você vai vendo, você vai, que legal. Esses dias eu tive que falar isso para convencer um senhorzinho na rua que eu conheci ele. E aí ele numa cadeira de rodas, né? Eu conversando com ele assim, eu perguntei para ele há um mês atrás: "O senhor já se vacinou?" Ele falou: "Não, e nem vou me vacinar." Eu falei: "Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu falo para esse senhor assim?" Eu falei: "Mas o senhor não vacinou? O senhor já tem mais de 60 anos, não tem?" Aí ele: "Tenho, mas eu não vou vacinar, não." Aí eu falei: "Mas aí..." Eu fiquei tão chocada quando ele falou isso, que eu não sabia o que eu ia dizer para ele. Aí depois eu já vi novamente, né? Já estive com ele novamente. "E aí, você já se vacinou?" "Não." Aí eu fico pensando assim, ele está decidido que ele não vai vacinar. Ele decidiu que ele não vai se vacinar. Aí eu fiquei pensando assim, e penso, né? Será que ele vai levar isso para frente? Ele vai bater o pé e vai dizer: não quero, não quero, e pronto. Ele está vivo. E ele tem uma limitação, né? Ele teve um AVC, então ele anda na cadeira, mas ele dá uns passos, aí senta na cadeira. Pois é. Não acredita na ciência, não acredita na vacina, né? O meu sogro também não, mas o meu sogro tem 93 anos. Foi vacinado na marra, no laço. Se dependesse dele também, não vacinava. Mas... Tadinho. Foi. Ele não vacinou nada. As vacinas, tudo aí de gripe, ele nunca tomou. Nunca quis tomar. É isso, né, gente? Mais alguma coisa? Senão a gente já vai partindo para o encerramento. Podemos ir encerrando, então? Podemos. Tem uma dúvida sobre o tema?
Eu acho que não, muitas reflexões, né? Não é? A gente começar a se sentir insatisfeito com alguma coisa, já troca, já lembra de hoje já. Vamos procurar um motivo para ficar satisfeito, porque não deixa a insatisfação fazer ninho, não, porque não vai dar certo. Então, tá bom, a gente vai encerrando. Boa noite a todos que estão aqui, boa noite aos que vão nos ver depois. Até a próxima quinta.